Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da prova da EFON, vestibular aí para entrar em vestibulares militares, né? Toda essa parte aí que exige bastante do aluno um conhecimento de física. E se você se deparou com essa questão, achou difícil, bora lá, a gente vai ajudar você a resolver. E mais do que isso, é entender como funciona esse fenômeno aí tão difícil de ser compreendido, que é quando a gente tem uma mistura, uma troca de calor entre dois corpos, mas que no meio desse caminho tem uma mudança de estado. Aqueles casos mais simples, né, quando você tem uma mudança de estado, porém são dois líquidos que estão se misturando, é mais fácil, né? Só você fazer QA mais QB é igual a zero que você chega. Agora aqui nós temos um probleminha, que é quando temos um líquido no estado líquido, um recipiente, né, água, misturado com gelo e para descobrir qual que é a temperatura de equilíbrio. E se você não sabe resolver, eu vou te ajudar a entender esse caso aqui. Bora lá então? Vamos começar então falando que se você antes disso, né, se você não está inscrito lá, se inscreve no canal, nos ajude aí a cada vez mais chegar ao pessoal poder um pouquinho mais de física. Bora então. Ele está falando que um recipiente termicamente isolado, 100 gramas aqui de gelo. Boa, ó. Então isso aqui já é uma primeira informação a -20. -20 graus Celsius e 300 gramas de água, 65. Então, é o que eu te disse. Nós temos qual o problema, né? Nós não temos dois líquidos se misturando, e sim um sólido com um líquido. No meio do caminho tem a passagem, a mudança de estado do sólido para o líquido. Eles são misturados e, após alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura da mistura é aproximadamente. Então, quando a mistura aí no sistema, a gente resolve por QA mais QB é igual a zero. Só que nós temos diversas mudanças aí de temperatura e mudança de estado. O que eu recomendo você fazer? Vem comigo para você nunca mais errar esses tipos de exercícios. Ó, constrói uma tabelinha, um gráfico. Esse é o método, acho que mais efetivo que a gente tem quando tem essas mudanças de estados com mistura. Bom, o que eu faço aqui? Ó? Eu crio um gráfico e esse gráfico ele vai ter aqui a temperatura, tá? Temperatura em função da quantidade de calor. Esse é um gráfico que nós estamos aqui construindo. Bom, o que eu vou primeiro ter? Eu vou ter um gelo a -20 e depois esse gelo a -20, se ele fornecer calor, veja aqui, deixa eu fazer aquela boa e velha mudança de temperatura. Ó. Então você tem aqui o gelo a -20 graus Celsius. Então isso aqui funciona bem, eu acho que é um método bem legal de você saber que o gelo a -20 graus Celsius, quando ele recebe energia, recebe calor, ele vai aquecer até chegar gelo a 0 graus Celsius. Eu não consigo ir direto do gelo a -20 para a água a 65. Que pena, né? Seria muito melhor matematicamente. Mas não dá para fazer isso. O que vai acontecer? O gelo aqui a -20 graus Celsius, ele vai sofrer uma mudança de temperatura até 0 graus Celsius. Tá bom. O que nós vamos fazer? Vamos fazer essa. Quanto dá isso, né? Qual é a quantidade de calor nesse processo? Posso até chamar ele aqui de Q1. Ó, o Q1 ele vai ser igual a mc delta θ. Lembrando que mc delta θ a gente usa quando tem variação de temperatura. Então, está havendo uma variação de temperatura, então a gente usa esse valor aqui. O que você faz? Ó, pega o valor da massa, a massa do recipiente, a massa do gelo é de 100. Aqui ele foi, não sei se ele quis complicar um pouquinho a sua vida. Normalmente a gente fala que o calor específico do gelo é meio caloria por grama grau Celsius, né? Ele coloca aqui essa unidade Kelvin. Não se preocupe, porque eu não sei se você se recorda, mas a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Então, colocar Celsius ou Kelvin não interfere em nada. Então, por exemplo, o calor específico do gelo, se fosse dado em caloria por grama grau Celsius, também seria 0,53, porque existe uma mesma variação. Se você não sabe isso, vale a pena você relembrar lá nos conceitos de variação de temperatura, quando se aprende termometria, tá bom? Bom, então você vai colocar aqui que o calor específico é 0,53 e nessa variação de temperatura nós temos 0 menos -20. Boa. Quando você encontra isso, se você fizer 100 vezes 0,53 vezes 20 aqui, que menos com menos vira mais, deixa eu pegar minha colinha aqui, dá 1.060 calorias.
Beleza. Aí o que que você vai fazer aqui? Olha a estratégia que você vai fazer. Coloca a temperatura de -20 aqui, ó, que é onde a gente vai partir, e nós vamos fazer até a temperatura de 0 graus Celsius, que é aqui, ó. Então, nesse intervalo, você tem um recebimento aí, o calor recebido é de 1.060 calorias. Beleza. Então, aqui a gente já recebeu 1.060 calorias. Tá. Agora vamos seguir para o próximo, que é aqui considerando, eu vou ter que fazer uma, não um chute, né? Porque acho que, mas a estratégia que você vai ver, nós vamos admitir que essa quantidade de calor que ele está recebendo vai até água a 0 graus Celsius. Vamos ver se isso dá certo? Ó, eu vou considerar aqui como um padrão a água a 0 graus Celsius. Então veja, então você trazendo aqui o gelo até 0 graus Celsius, olha aqui que a gente vai ter que vai encontrar aqui, ó. Esse gelo a 0 graus Celsius, quando continua a receber calor, ele vai virar água a 0 graus Celsius. Maravilha. Então, quando você faz isso, você usa o Q2 aqui, vamos chamar isso aqui de Q2, e esse Q2 ele vai ser dado como m vezes L. E isso vai ser a massa de gelo, que é 100, vezes o L, que é 79,5. Novamente, foi um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a 80, né? E se você fizer essa conta, isso dá 7.950 calorias. Beleza, então eu já adotei aqui, quando você soma esses dois valores, você vai chegar aí até mais 7.900 calorias, ainda na temperatura de 0 graus Celsius, tá? Então aqui nós recebemos 7.950. Quando você recebe 7.950, você chega até a quantidade de calor de 9.010. Muito bem. Então esse já é um primeiro ponto aqui que a gente já está definindo. Então, para eu sair de gelo a -20 até gelo a zero, nós gastamos 9.010 calorias. Beleza. Então, ok. Vou aumentar aqui porque você vai ver que a outra vai ser bem comprida aqui. Vamos colocar ela bem extensa aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou admitir que a quantidade, vou calcular a quantidade de calor necessária para que a água saia a 65 e chegue até 0 graus Celsius. Por quê? Porque eu numa mistura não só se fornece calor, eu vou ter que receber calor de algum material. Aliás, não vou só receber calor aqui para transformar o gelo em água. Eu vou ter que fornecer de alguma coisa. Então eu vou adotar o meu Q3. E o meu Q3, ele vai usar a seguinte lógica, ó. Eu vou fazer com que a temperatura, eu calculo aqui a temperatura, para ele sair de 65 e chegar até a temperatura de 0 graus Celsius e vou verificar quanto que de calor eu vou receber nesse fenômeno, quando que eu vou fornecer nesse fenômeno. Porque veja, para eu sair aqui admitindo um Q3 aqui, ó, que esse é o Q3. A gente tem aqui um Q3 dado por Q macete, a mudança de temperatura. Veja que agora a massa de água é 300, vezes o calor específico da água vale 1, e a variação de temperatura seria 0 menos 65. Esse resultado que a gente faz, deixa eu pegar na minha colinha aqui, deu menos 19.500 calorias. Então, olha aqui o que acontece nesse caso, né? Para eu sair lá do 65, aqui supondo, tá? E eu chegar até o 0 graus Celsius, eu teria que fornecer a esse sistema 19.500. Vamos supor que o 19.500 está aqui, ó. E aí surge um problema, né? Porque veja, para eu chegar no 19.500, eu estou perdendo muito mais calor do que eu estou recebendo. E aí, o que que eu faço para poder equilibrar? A gente corrige esse problema. Esse problema vem aqui. A grande sacada do exercício está aqui, ó. Você faz um aquecimento, que eu não sei quanto que é, até chegar numa temperatura de equilíbrio para os dois. Olha que beleza. Então, nós chegamos exatamente aqui, ó, que vai ser a temperatura de equilíbrio. Porque, veja, aqui eu forneço uma quantidade de calor, continuo
a receber calor, o gelo continua a receber calor e o, o material, a água, continua a perder calor. Só que esse ponto vai ser o ponto de equilíbrio que a gente tem aqui, que vai ser justamente o valor que nós estamos procurando ali, ó. Essa vai ser a temperatura. Opa, deixa eu fazer aqui retinho para você. A temperatura de equilíbrio. Essa daqui é o que a gente está procurando, ó. É o que a gente chama de θF. Vai ser a temperatura final. O que a gente precisa agora fazer? Então, perceba, a gente vai desconsiderar isso aqui. Ó. Vou até colocar pontilhado para falar que a gente teve uma continuidade aqui no nosso sistema. Ó. Então, nós não vamos chegar a 19.500, nós vamos chegar na temperatura de equilíbrio que está no estado líquido. Porque a dificuldade que se tem é, poxa, mas qual que é a temperatura de equilíbrio? É no estado sólido, na mudança de estado, que seria nesse intervalo, ou aqui? Bom, eu sei que se eu continuasse fornecendo calor, eu tinha que fornecer até 19.500. E aqui, para receber calor, ele vai até 9.010. Então, eu tenho que fazer no intermediário que nós temos aqui. Já descobri, você está ouvindo o Oreo latir aqui, mas a gente não vai parar porque já estamos falando há bastante tempo aqui, mas ele tá bravo aqui. Oreo, para quem não conhece, é meu cachorrinho que ele tá sempre, às vezes ele vai aparecer aqui pulando na cama para cá. Então vamos continuar. Então o que que a gente faz, ó, para a gente fechar? Eu sei que a quantidade de calor que a gente tem aqui é na temperatura final vai estar no estado é, ela vai estar no estado líquido. Então veja, eu vou ter como eu sei que a quantidade de calor Q1 mais Q2 mais a Q3, todas elas vai ter que ser igual a zero. Bom, na quantidade de calor que a gente tem aqui para a Q1, né? Vamos colocar assim, não vou nem colocar Q3, né? Porque dá a entender de que seriam essas. A gente vai ter, ó, a Q1, que seria essa quantidade de calor. Então vão ser 1.060 calorias nesse intervalo, mais a Q2 são mais, quanto que a gente achou? 7.950. E o Q3 seria esse daqui, ó. O Q3, vamos chamar de Q3 linha. Vamos chamar de Q3 linha, não. Vamos chamar esse aqui de Q3 linha aqui, porque a gente está falando do Q3 desse. E esse aqui nós vamos chamar de Q4 linha. Tudo bem? Então, só para você entender que esse Q4 linha não é a temperatura, a quantidade de calor para chegar à temperatura final. Ela é exatamente aqui a quantidade que nós temos, que 4 linha, tudo isso igual a zero. Então veja, o Q3 linha é para diferenciar do Q3 total que a gente achou aqui. Bom, conforme a gente faz isso, ó, veja, no Q3 linha é uma mudança de temperatura. Então é M vezes C vezes variação de temperatura. E no Q4 linha também MC delta θ. Vamos puxar um pouquinho para cá para caber todo mundo aqui. Ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Boa. Nessa daqui, tudo isso, para caber todo mundo, vamos colocar que é igual a zero. Então vai dar, a soma desses dois valores vai dar 9.010, mas veja que o Q3' vai ter uma massa de 300, a massa da água é 300, vezes o calor específico é 1, vezes a variação de temperatura final, menos 65. Mais, aqui para o gelo que virou água, né? 100 vezes 1, vezes a temperatura final, menos 0. Vamos ter que puxar um pouquinho para cá de novo, depois a gente corrige esse problema. Tudo isso vai ser igual a zero. Vamos terminar aqui, é igual a zero. A matemática disso vai me dizer que 9.010 mais 300 θF e 300 vezes 65, isso vai dar menos 19.500, como a gente já tinha feito. Mais 100 θF, e aqui não dá V0, né? Isso tudo é igual a zero. Pronto. Quando a gente chega nessa solução, vamos puxar um pouquinho aqui para cima, para a gente fechar. Isso vai dar que 9.010 mais 400 θF menos 19.500. Tudo isso é igual a zero.
Tá fechando, hein? Então, o 400 θf, isso é igual. Quando você passa, fica 19.500. Coloquei aqui 1950, 19.500. Quando você faz 19.500 menos 9.010, esse resultado, deixa eu puxar aqui ainda mais um pouquinho para cima, esse 400 θf vai ser igual a quanto que deu? 10.450. É isso? 490, perdão. 10.490. E aí, para a gente finalmente achar a temperatura final, você divide 10.490 por 400, isso dá 26,225 graus Celsius. E aí você chega na resposta, a pergunta dele é aproximada, né? E você vai chegar lá na alternativa que nós temos que fazer. Vamos diminuir aqui para caber tudo no espaço só. Pronto, ó, será que vai caber aqui? Vou ter que diminuir mais um pouquinho aqui. Deixa eu puxar esse pedacinho que a gente tem aqui. Pronto, ó. Então, essa temperatura de equilíbrio aqui vai ser de aproximadamente 26 graus Celsius. Então, perceba, moçada, principalmente nessa análise gráfica que você tem, você precisa identificar qual é a temperatura final. Aí você faz uma projeção. Você escolhe um meio a qual você acha que a temperatura de equilíbrio vai estar e faz os testes. E o teste você vai ver que em algum momento o que está subindo aqui tem que ser igual ao que está descendo. O que quer dizer isso? Que a quantidade de calor recebida tem que ser igual à quantidade de calor perdida. E vai encontrar uma temperatura de equilíbrio, que nesse caso é 26,225, mas nesse caso ele fala em aproximadamente, a gente chega em 26 graus Celsius. Beleza? Era para a gente ter encontrado 26 Kelvin, né? uma temperatura, não, 26 graus Celsius mesmo, não Kelvin, uma variação em Kelvin, a mesma variação em Celsius, mas aí é só para você conseguir completar e entender esse exercício. Espero que você tenha entendido e mais do que isso, tenha compreendido como fazer quando tem esses esquemas de mistura de temperatura, quando um está no estado sólido, outro está no estado líquido, que é um pouquinho mais difícil. Beleza? Se foi importante para você, se te ajudou, dá um like nesse vídeo para poder cada vez mais chegar a várias pessoas esse vídeo. Tamo junto, mais um exercício aí de trocas de calor.